Então, gente, boa noite. Devido às dúvidas que surgiram em relação à atividade que era para vocês postar para o dia de hoje, eu vou explicar o que era o que vocês deviam fazer nessa atividade, tá? E só adiantando, né? Essa atividade estava relacionada com um vídeo que eu postei no YouTube, né? E aí, no último exemplo que eu explico, eu estava perguntando o que você devia fazer em relação com esse exemplo, tá? Então, essa era a atividade, como estou mostrando aqui para vocês, né? E a primeira pergunta era encontrar a componente resultante da somatória do cateto adyacente e do cateto oposto no exemplo apresentado. A segunda era qual o teorema que deveria ser aplicado para calcular a componente resultante ou hipotenusa, certo? Então, beleza, a gente estava na aula do dia 26, eu expliquei como é que a gente fazia a decomposição vetorial, não era? A partir de um vetor cujo valor, cuja magnitude era 30 newtons e cujo ângulo em relação com o eixo x era de 60, a gente viu todo o procedimento que a gente devia fazer para encontrar as componentes fx e fy. Então vejam só, as duas perguntas estavam relacionadas com esse exemplo aqui que eu expliquei para vocês no vídeo que eu postei no dia 26. Então a primeira pergunta era encontrar a componente resultante da somatória do cateto adyacente e do cateto oposto no exemplo apresentado. Vejam que, como eu expliquei para vocês na aula, quando a gente quer calcular a hipotenusa, né, a gente deve aplicar o teorema de Pitágoras, que seria a segunda pergunta, né? Qual é o teorema que a gente deve usar? O teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras ele fala a somatória dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, simplesmente vocês deviam pegar a componente de fx que estou mostrando aqui na parte inferior do slide, elevado ao quadrado, e a componente fy elevado ao quadrado, e vocês tiravam a raiz quadrada para encontrar qual valor é o valor de 30 newtons que já está especificado aqui no exemplo. Então vocês iam a verificar que a partir dessas duas componentes fx e fy vocês iam a chegar nesse valor de 30 newtons, tá? Então, em relação com a segunda pergunta era qual teorema? Então, o teorema deveria ser o teorema de Pitágoras, e a componente resultante ela devia ser um valor igual a 30 ou aproximadamente 30 newtons, tá, gente? Essa era a atividade que vocês deviam postar para o dia de hoje, tá? Então, continuando com o tema dos vetores, a gente viu que a gente pode fazer a decomposição vetorial e existiam as duas técnicas, né, que a gente considerava para poder decompor os vetores, né? Então a gente poderia ter os componentes por separado, né? Ou a gente poderia ter a magnitude, né? E junto com o ângulo a gente podia aplicar as propriedades trigonométricas, né? E as funções trigonométricas para poder calcular cada uma dessas componentes. Agora, em relação com a adição vetorial, quando eu tenho dois vetores e eu quero fazer a adição desses vetores, existem diferentes métodos, tá? Então vejam que a gente já está partindo de considerar um único vetor. Eu vou considerar as operações quando eu considero vários vetores, tá? Então essa determinação do vetor suma, ou vetor resultante, ela é feita a partir de dois ou mais vetores e ela pode ser feita ou efetuada, né, através do método gráfico ou de um método analítico. O que seria esse método gráfico? Para considerar esse método gráfico, então a gente vai considerar o que a gente chama de regra do polígono. Então o que a gente vai fazer? Vejam que eu tenho os vetores que estão aqui no slide, seriam o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. E graficamente o que a gente faz? Ligam-se os vetores origem com extremidade. Então vejam que eu estou pegando o vetor A, e esse vetor A ele tem uma origem e tem um fim, certo? O vetor B ele tem uma origem e tem um fim. O fim ficaria na ponta da seta e a origem ficaria no início da seta. Parece óbvio, mas essas duas definições ajudam a gente a definir graficamente o que seria essa somatória vetorial através do método gráfico, tá? Vejam que onde finaliza o vetor A, eu vou
eu vou colocar, eu vou situar, né, identificar o vetor B no seu início, tá? E assim vou fazer de forma consecutiva com o vetor C e com o vetor D. Agora, vejam que eu preciso obter o vetor resultante da somatória do vetor A, B, C e D. O vetor soma, que seria o vetor eje, eu que tem origem no primeiro vetor, ou seja, ele vai partir da origem do primeiro vetor e ele vai finalizar na extremidade do último vetor, que seria esse vetor eje que está indicado em vermelho aqui no slide, certo? Outro método, tá vendo que o primeiro método seria o quê? A regra do polígono. O segundo método seria a regra do paralelogramo. Então vejam que eu tenho dois vetores, um vetor A e um vetor B, e os dois vetores a serem somados devem estar unidos pela origem. Então eu vou fazer o que? Eu vou juntar pela origem o vetor A e o vetor B. Agora, para encontrar o vetor resultante, eu vou traçar uma linha paralela que sai do vetor B, certo? E uma linha paralela que sai do vetor A, certo? E na origem onde se juntam o vetor A e o vetor B e no fim das linhas paralelas eu vou indicar o vetor eje que inicia onde iniciam os dois vetores e finaliza nas retas paralelas a esses dois vetores A e B, certo? Esse seria o método gráfico do método, a regra que a gente chama regra do paralelogramo, certo? Agora, em relação ao método analítico, também é que a gente está encontrando aqui a resultante de diferentes vetores, de dois ou mais vetores, e esses dois vetores, essa somatória, ela pode ser feita de forma analítica ou de forma gráfica. Forma gráfica, o método do polígono ou o método do paralelogramo, e o método analítico a gente pode encontrar um módulo da resultante dos dois vetores, sabendo-se que apenas o módulo dos dois vetores, sabendo apenas o módulo dos dois vetores e o ângulo entre eles. Certo? Por quê? Porque a gente pode, através do método analítico, fazer a decomposição vetorial e somar componente a componente, certo? Aqui na apresentação eu vou mostrar para vocês vários exemplos. Vejam que eu estou falando para vocês que eu preciso unicamente do módulo dos dois vetores e o ângulo entre eles. Primeiro exemplo, sejam dois vetores A e B e que formam entre si um ângulo θ. Então esse ângulo vamos supor que fosse um ângulo de 0 graus. Vejam que eu tenho o vetor V sub B e VC. Se entre eles fazem um ângulo de 0 graus, quer dizer que esses vetores são o que? Paralelos. E se eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, eu vou simplesmente fazer a adição de cada um desses vetores, certo? O módulo do vetor resultante entre esses dois vetores será a suma dos dois módulos, chamado de vetor resultante, certo? Então vejam que se eu posso ter dois vetores e como estou indicando na parte superior do slide, eu preciso unicamente do módulo, certo? E do ângulo entre esses dois vetores. Se o ângulo entre eles for de 0 graus, ou seja, entre eles não existe nenhum ângulo, certo? Quer dizer o quê? Que esses dois vetores eles são o quê? Paralelos, certo? E a somatória através do método analítico ela fala que quando esse ângulo é de 0 graus, eu simplesmente vou somar o quê? Os vetores, certo? Agora, se os dois vetores eles fazem entre eles um ângulo de 180 graus, quer dizer que eles possuem a mesma direção, só que eles possuem sentidos opostos. Vejam aqui no caso do vetor que está indicando a velocidade do avião, ele vai para a direita e 180 graus depois, em relação com o vetor V avião, eu tenho velocidade de vento, quer dizer que eles possuem a mesma direção, certo? E possuem sentidos diferentes, certo? O módulo do vetor resultante entre esses dois vetores será a diferença dos módulos dos dois vetores chamados de resultante mínima. Então vejam que eu vou fazer a subtração de um vetor menos o outro vetor porque eles estão em sentidos opostos. Agora, se os dois vetores eles são perpendiculares, ou seja, eles fazem um ângulo de 90 graus entre si, o módulo do vetor resultante entre esses dois vetores será a raiz quadrada da suma dos quadrados, como a gente fez no início aqui dessa aula, e que simplesmente se é aplicar o que a gente chama
do Teorema de Pitágoras. Certo? Se o ângulo entre esses dois vetores for um ângulo qualquer, diferente dos mencionados anteriormente, certo? A gente pode considerar o que a gente chama de regra do paralelogramo. Então, o que seria essa regra do paralelogramo? Vejam que eu tenho um vetor V1 e eu tenho um vetor V2. Eu quero encontrar a resultante entre esses dois vetores e eu conheço o ângulo entre esses dois vetores. Vamos chamar esse ângulo de alfa. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha paralela a V1. Ela vai sair paralela do V1 e vai finalizar em V2. Essa linha tracejada em vermelho. E eu vou traçar outra linha paralela ao vetor V2, paralela a V2, e ela vai finalizar no fim do vetor V1. Então vejam que eu formo um paralelogramo. O vetor resultante seria igual ao quê? Ao início dos dois vetores V1 e V2 e finaliza no paralelogramo na outra esquina, certo? No outro cantinho lá onde se juntam as duas linhas tracejadas, certo? Quer dizer que esse seria o vetor resultante, tá? O módulo do vetor resultante entre esses dois vetores ele é calculado pelo que a gente chama da lei dos cossenos. Essa lei do cosseno é igual a quê? A raiz quadrada do módulo do vetor V1, que estou indicando como sendo A maiúscula, mais o vetor V2 elevado ao quadrado. Então, o vetor V1 elevado ao quadrado mais o vetor V2 elevado ao quadrado mais duas vezes o módulo do vetor A e B cosseno do ângulo entre eles. Então vejam que A e B estou representando aqui no diagrama como sendo V1 e B estou representando como V2. O que eu devo ter para poder aplicar essa regra do paralelogramo? O módulo dos dois vetores e o ângulo entre eles, que seria um ângulo de quê? Alfa, certo? E a gente aplica o que a gente chama de regra do cosseno, certo, gente? Essa aqui, essa decomposição vetorial, a gente já viu, né? Eu falei para vocês que a gente podia fazer a decomposição aplicando as funções trigonométricas, que seria a função seno e cosseno, para encontrar a componente x e y de um vetor f, certo? A única coisa que a gente precisava era ter o vetor f e o ângulo que fazia esse ângulo f em relação com a horizontal, beleza? Agora, como é que a gente indica o produto de um número por um vetor? Certo? Então vejam que eu tenho o vetor v aqui no quadro em branco, certo? E ele possui quantas unidades? Duas unidades, certo? Se eu multiplicar um número por esse vetor, vamos supor que eu multiplique pelo número 2, quer dizer que eu estou duplicando essa magnitude, certo? Vejam que nesse caso o vetor 2b, ela tem quantas subdivisões? Ela possui 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 divisões é igual a 4. Se eu, no caso contrário, multiplicar pelo sinal negativo menos 2, eu vou ter um vetor resultante como sendo menos 2 vezes o vetor v, certo? Então, o módulo do vetor v e seu sentido será o mesmo de v se a magnitude de A for maior do que zero, certo? Então, em relação a esse produto de um número por um vetor, que é um vetor que possui um módulo A vezes um módulo de V, e seu sentido será o mesmo se V de V se A é maior do que zero e contrário ao vetor V se A é menor do que zero. Então vejam que esse primeiro caso de A maior do que zero seria quando eu multiplico vezes 2 e contrário ao vetor V, que seria quando, o segundo caso quando eu multiplico pelo valor menos 2, tá? Agora, eu também assim como posso multiplicar por qualquer número, certo? Eu também posso multiplicar por qualquer número real, certo? Quando a gente viu o conjunto de números reais, a gente viu que esse conjunto de números reais eles podiam ser inteiros, sendo positivos ou negativos, ou fracionários, tá? Então, eu estou explicando aqui no slide, ao multiplicarmos um vetor A por um número real n, e a gente já conhece esse conjunto de números reais, que eles podem ser positivos ou negativos, inteiro ou fracionário, obtemos como resultado um vetor produto P com as seguintes condições, certo? Então a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar, normalmente, o valor desse número por esse vetor, certo? E a gente pode ter uma divisão por um número real, que em outras palavras eu posso dividir esse vetor entre qualquer número. Então vejam que no primeiro caso, que seria o produto, então o módulo do vetor P é igual a
esse número real vezes A, e a direção é a mesma de A. O sentido de A, ele vai ser n se for positivo, o mesmo de A se for positivo, e o sentido oposto se o valor de n for negativo, tá? E em relação com a divisão, o módulo do vetor Q é igual ao vetor A dividido entre o valor n, a direção é a mesma de A, e o sentido de A vai ser o mesmo se n for positivo ou no sentido oposto se n for negativo, certo? Então aqui eu estou colocando diferentes exemplos, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos para a gente poder aplicar esse conceito de operações entre vetores, tá? Então eu estou colocando aqui o primeiro, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante entre dois vetores A e B cuyas componentes são dadas. O vetor A, ele possui componentes 12 em x e 5 em y, e o vetor B, ele possui menos 9 em x e menos 1 em y, certo? Então, a pergunta é, assinale a alternativa que representa corretamente o módulo da resultante dos vetores A e B. O que a gente deve fazer, gente? Vejam que aqui na resolução eu estou representando os vetores A e B, certo? E como eu vou considerar as componentes de cada vetor, eu simplesmente vou fazer a adição de cada um desses vetores. Veja que eu no vetor V sub R, eu vou considerar o valor de 12 menos o valor de 9, e nas componentes de y eu vou considerar o valor de 5 menos o valor de 1, que são as componentes em relação à componente y, tá? E agora, para calcular o vetor resultante, eu simplesmente vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ele fala o quê? Que se o vetor resultante é 3 em x e 4 em y, 3 de onde sai 12 menos 9, e y de onde sai 5 menos 1. O vetor resultante seria o cálculo da hipotenusa, o teorema de Pitágoras, né? Que seria a somatória dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Simplesmente, então, a gente vai calcular BR como a somatória, né? E depois a gente aplica a raiz quadrada do número que seria igual a 25. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, 25. E raiz quadrada de 25 para calcular BR é igual a 5. Certo? Um segundo exemplo. Dois vetores de módulos cujos módulos são 3 e 2 formam entre si um ângulo de 90 graus. Determina um módulo da resultante entre esses dois vetores. Então vejam que esses vetores entre eles não são nem perpendiculares, certo? Nem possuem a mesma direção em sentidos contrários, né? Simplesmente se estão entregando para a gente o valor dos módulos e do ângulo. Se vocês lembram, entre as técnicas que a gente viu para poder calcular o vetor resultante está o que a gente chama de método de paralelogramo. E para isso a gente precisava da magnitude de cada um dos vetores e o ângulo que eles formam entre eles, tá? Quer dizer o quê? Então vamos lá para o exemplo. Eu vou considerar o método do paralelogramo. Ele fala o quê? A magnitude ao quadrado da resultante desses dois vetores é igual à magnitude de cada um dos vetores ao quadrado, a somatória, mais 2 vezes a magnitude da multiplicação de cada um desses dois vetores, cosseno do ângulo entre eles. Como eu sei que um vetor ele possui magnitude 2, 2 ao quadrado, mais a magnitude do primeiro vetor, que seria 3 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, cosseno de 60, quer dizer que o vetor resultante seria o quê? Eje quadrado seria a somatória de 2 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 2 vezes 3, cosseno de 60, seria igual ao quê? A 12,5, certo? Então, o vetor resultante seria a raiz quadrada dessa operação matemática, que seria igual ao que? A raiz de 19, certo? Esse seria o segundo exemplo. E um terceiro exemplo seria um vetor A de módulo 5 encontra-se inclinado com um ângulo de 30 em relação ao eixo horizontal. Determina o módulo das componentes horizontal e vertical. A gente já fez isso aplicando a decomposição vetorial, considerando as funções trigonométricas, né? Então, para determinarmos quais são as componentes do vetor A, devemos utilizar as relações do seu módulo com o seno e o cosseno do ângulo de 30 graus, que esse vetor forma em relação com a direção x. Portanto, devemos fazer o seguinte cálculo. Para calcular a x,
utilizamos 5 coseno de 30 y para calcular a y sería 5 seno de 30 y a x, isolando a x sería 5 veces raiz de 3 dividido entre 2 e a y seria 5 vezes 1 meio, certo, gente? Então, visualizem um triângulo retângulo, né, em relação aos componentes a x e a y, e vocês devem aplicar as diferentes relações trigonométricas, certo? Então, essas seriam as operações de adição entre vetores, certo? Considerando os métodos gráficos e os métodos analíticos, certo, gente? Então, muito obrigado.